noite. Quero agradecer a presença do André aqui, né, de ter aceitado o convite para falar um pouquinho hoje sobre alterações hormonais e emagrecimento, né? Vai ser uma live top, né, André? Vamos embora, minha amiga, falar de dois temas que a gente adora, né? Falar de hormônios e falar de emagrecimento é nossas duas grandes paixões. Com certeza. Gente, vai colocando aqui no aviãozinho, tá? Para enviar para as amigas aqui, exatamente. Para Ó, mais pessoas, né? Informações valiosas, né? A gente tem que passar para o maior número de pessoas, tá? verdade. Conta, minha amiga, me conte, o que é que você quer saber? Como é que vamos fazer esse bate-papo? Como é que nós vamos fazer? Então, assim, o que que eu pensei, né, André? A princípio, a gente falar alterações hormonais, né? Primeiro, o que que é um hormônio, né? Às vezes as pessoas não sabem. Então, primeiro falar o que que é um hormônio, né? Para a gente explicando quais são os principais hormônios que interferem no emagrecimento, para eles entenderem. E no final, a gente vai dar dica de como melhorar, né? Essa produção hormonal que muita gente acha que está usando hormônio e a gente vai dizer que não é, né? A gente vai Não explicar como necessariamente, melhorar. nem sempre. Exatamente. É Então a gente vai verdade. falar um pouquinho. A primeira coisa em relação a isso, e é bem pertinente, né, Ed? Que às vezes a gente está tão acostumado no nosso meio médico de falar de hormônios com muita naturalidade, mas como tem muitas pacientes aqui, pessoas que nos acompanham nas redes sociais que não são médicos, é importante a gente comentar que hormônios, eles são mensageiros químicos. Eu sempre que faço alguma live eu comento sobre isso, eu digo, hormônios eles não são nada, não fazem nada, mas eles são tudo e fazem tudo, né? Então, eles são sinalizadores químicos que são produzidos em órgãos e começam a serem liberados na circulação e vão agir muito distantes do local onde eles foram produzidos. É muito engraçado, por exemplo, você tem hormônios que são produzidos aqui em cima no cérebro que vão agir no ovário, hormônios aqui no cérebro que vão agir no estômago, hormônios do intestino que agem no cérebro. Então a gente tem esses mensageiros químicos, e eu sempre faço essa analogia, que é uma analogia fácil das pessoas entenderem, da famosa chave para fechadura. Você tem um hormônio que é uma chave, e ele precisa se ligar numa fechadura que é o seu receptor. E aí, para levar esse hormônio dessa chave até essa fechadura, a gente precisa de um carrinho de transporte. Esses carrinhos de transporte são as proteínas carreadoras de hormônios ou proteínas ligadoras de hormônios, e cada hormônio tem a sua proteína. Então, cada hormônio ele tem o seu carrinho, e esse carrinho é quem faz com que ele vá determinar a função de um órgão à distância. Por exemplo, vou falar de dois carrinhos muito comuns que a gente sempre fala. Existe a SHBG, que é a Sexual Hormone Binding Globulin, a globulina ligadora dos hormônios sexuais, ou seja, é o carrinho que transporta testosterona e estradiol, né? A testosterona que é produzido tanto na glândula suprarrenal quanto nos ovários na mulher e nos testículos no homem, e o estradiol produzido pelos ovários das mulheres e no homem convertido na gordura. Então, esses hormônios eles são produzidos nos seus órgãos e vamos imaginar aqui dentro desse cenário de emagrecimento, de hipertrofia. Então, numa mulher, a mulher ela produz testosterona na glândula suprarrenal e no ovário. Esses hormônios são produzidos sob demanda, então é uma coisa importantíssima. Não existe acúmulo de hormônios no nosso corpo. Então a gente produz sob demanda. Estou aqui, vou começar a minha musculação. Puxei o primeiro ferro, o corpo diz, opa, está precisando de energia. A gente precisa de energia, então a gente tem que pegar a glicose que estava armazenada e usar isso como fonte de energia. E vamos aproveitar e pegar também a testosterona para ajudar a formar a massa muscular. Então, manda o comando lá aqui do cérebro, o cérebro interpreta isso, manda o comando lá para o testículo do homem e para o ovário da mulher e acaba de pedir para que esses hormônios eles comecem a ser produzidos. Na hora que eles são produzidos, o carrinho de transporte vem e liga, se encaixa e vai transportar para agir no músculo, para agir, enfim, na disposição nos seus órgãos altos. Para que essa chave se encontre na fechadura, a gente precisa que esses hormônios eles tenham uma chave correta para uma fechadura correta. Então, da mesma forma que se você tem um Corolla, você pegar a chave de Corolla, ele não vai abrir uma Ferrari e não vai abrir um Fusca, você precisa de um Corolla para abrir um Corolla, de uma Ferrari para abrir uma Ferrari. Por que isso é importante? Porque uma coisa, quando a gente fala de hormônios, às vezes as pessoas pensam assim, tá, estou usando testosterona.
A testosterona, ele é um hormônio natural, mas existem vários hormônios sintéticos que têm uma estrutura semelhante à da testosterona. Então, imagina que a testosterona é esse formato, você tem isso aqui, é um sal de testosterona. Quando essa chave vai se ligar nessa fechadura, fica uma partezinha que não encaixou aqui para cima. E é exatamente o cenário onde a utilização de hormônios sintéticos, eles fazem com que você tenha efeitos semelhantes aos hormônios, mas você também tenha efeitos colaterais, porque você está usando um fármaco. Então, é importante quando a gente fala de hormônio entender que uma coisa é um hormônio, uma coisa é um primo do hormônio, um hormônio símile ou um hormônio sintético, porque isso tem uma importância muito grande dentro de qualquer cenário. Então, hormônios são esses mensageiros químicos que precisam desses carrinhos. Só para a gente comentar e ilustrar uma coisa importante, existe um segundo carrinho que é super importante. Esse carrinho chama CBG, o Corticosteroid Binding Protein, ou globulina ligadora do corticoide, ou do cortisol. A CBG, essa proteína, esse carrinho de transporte, ela transporta dois hormônios, progesterona e cortisol. E aí vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Se a gente comentou com vocês que a SHBG ela transporta testosterona e estradiol, se eu tenho muita testosterona sendo transportada, o meu transporte de estradiol cai. Então, às vezes, você até tem uma produção normal do hormônio, mas tem uma produção muito grande de outro que está ocupando o carrinho. E aí, aquele hormônio que estava sendo produzido em níveis adequados, ele não tem onde agir. Então, às vezes, a gente tem essa percepção de que precisa cada vez mais de mais hormônios. E isso não é uma verdade em todas as vezes. Às vezes, a gente precisa que o carrinho de transporte tenha essa capacidade de utilizar os dois. Por que é que eu falei isso e por que é que eu comentei da CBG? A CBG é extremamente importante porque ela transporta cortisol, que é o hormônio do estresse, e progesterona, que seria o hormônio da fertilidade. Então, infertilidade está muito ligado a estresse. Mulheres estressadas que estão aqui nos assistindo, né? Extremamente comum as pessoas serem estressadas, todos nós, homens e mulheres. Estou falando de mulher porque para a mulher pensando em fertilidade tem uma importância ainda maior. Muito grande. E porque 90% das pessoas que me seguem são mulheres A e minha que também, seguem Ed amiga. também. 90. Então, Eu só atendo mulher e o André praticamente só atende mulher. Então, isso é uma coisa importante porque excesso de produção de cortisol ocupa o carrinho que transporta a progesterona. A progesterona é um hormônio que tem esse nome vindo do grego progestare, a favor da gestação. Então, se você não dá as condições para que a gestação ocorra por excesso de estresse e excesso de cortisol, você pode estar infértil apenas pelo estresse. Eu fiz uma live essa semana com a Leda e eu comentando que, por exemplo, o estresse está em tudo. Então, o estresse está bloqueando o sono, o estresse está bloqueando a fertilidade da mulher. Eu nem expliquei que era por esse motivo, mas agora aproveito quem estava lá, que está aqui, explico que esse é um dos grandes motivos. Então, e dentro do cenário de emagrecimento, que também é muito importante, às vezes dietas extremamente restritas também gera estresse para o organismo e também aumenta cortisol, e o cortisol também aumenta compulsões alimentares no final de tarde. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está aqui nos assistindo. Me conta uma Que coisa, aumenta vocês têm... insulina, que aumenta a gordura abdominal. Então, esse cortisol aí, Exatamente. que o André tá falando, é o hormônio do estresse. Cada vez que você tem um pico de estresse, você aumenta esse cortisol, que aumenta a adrenalina, que vai aumentar essa insulina, que vai aumentar o depósito de gordura abdominal. Então, André, quando eu vou examinar as pacientes, eu sempre vejo elas, tipo calcinha, sutiã, ou vejo a foto assim que elas tiraram e vejo aquela gordurinha ali, aquela pochete do umbigo para baixo. Típica da alteração do cortisol. Eu falo, olha, vamos melhorar esse estresse, né? Fica esse acúmulo de gordura abdominal por conta desse aumento desse cortisol. E uma coisa importante, até para a gente saber como é que a gente identifica se a gente tem alterações do cortisol, porque, veja, o cortisol ele é um hormônio vital para o funcionamento do nosso corpo, tá? Não é importante a gente ficar pensando assim, não posso, tem que estar com o cortisol zerado. Não, o cortisol é quem está ligado ao controle da nossa imunidade, a nossa resposta de luta ou fuga nas situações, então a gente precisa sim de cortisol, mas em níveis adequados. Então, perdão. Saúde! Cheio de caixa aqui em casa da mudança, tá cheio de pó aqui. E aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês, se me alergia deixar,
é que a gente precisa, a pergunta que eu ia fazer está até minha paciente querida Noemi, a pergunta era exatamente essa. Quantos de vocês que estão aqui nos assistindo têm uma compulsão por comer algo muito doce ou muito salgado no final da tarde, em torno de 4, 5 horas da tarde? Levanta a mãozinha aí, bota a mãozinha aí. Eu. Obrigado, minha gente. Saúde para vocês também. Levanta a mão aí pra gente quem é que sente compulsão alimentar no final da tarde, entre 4 e 5 horas. Eu já vou explicar porque que eu tô perguntando isso para vocês. Aquele desejo enlouquecido, assim. Termina o Amigo, eu almoço, tem uma pergunto vontadezinha de comer, exatamente assim. né? Eu disse, quando tá escurecendo, você aumenta a vontade doce. Essa hora mesmo, doutor, que eu tenho uma vontade de virar uma formiga, eu quero comer alguma coisa salgada, alguma coisa doce. Angélica, todo mundo aí que está nos assistindo, a grande maioria. E isso é extremamente importante, porque o cortisol, como a Eti já comentou, ele é um hormônio que tem uma ligação direta com a insulina. Vocês lembram, e a gente já comentou isso anteriormente, que a insulina, ele é aquele hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas em resposta ao nosso padrão de alimentação. Então, se você está comendo um alimento muito doce ou os carboidratos, você tem um pico de glicose no sangue. Como a insulina, como a glicose, ele é um hormônio tóxico para o organismo, por isso que o diabético descompensado perde a visão, precisa amputar uma perna, precisa fazer hemodiálise, o corpo identifica que a glicose está sendo produzida em grande quantidade e produz a insulina. A insulina é como se fosse um porteiro, ele vai pegar a célula e vai abrir a célula para que a glicose possa entrar e ser queimada e utilizada como fonte de energia. Então, isso é extremamente importante, essa relação de glicose e de insulina. O que acontece é que situações de estresse, como privação de sono, como um sono mal dormido, uma noite mal dormida, estresse do dia a dia, você tem pico de cortisol. E o pico de cortisol faz com que essa insulina seja produzida em níveis muito altos. Se a insulina é produzida em níveis muito altos, eu acabei de comentar que a insulina é produzida em resposta a açúcar. Se você não tem açúcar no seu corpo e a insulina está alta, ela manda um comando para o cérebro e diz: preciso de açúcar, porque eu tenho insulina aqui para usar essa açúcar como fonte de energia. Então é extremamente comum esse desejo, geralmente no final da tarde, porque a gente já tem uma produção de cortisol. O cortisol é um hormônio secretado pela suprarrenal de forma fisiológica em picos. Então a gente tem um pico ao acordar entre 7 e 8 horas, um pico depois do almoço, por isso muita gente está dizendo aí que sente vontade de comer chocolate depois do almoço, porque existe um pico ali entre meio-dia e 1 hora, e um outro pico no final da tarde entre 4 e 5 horas. Depois disso o cortisol só vai caindo para liberar a melatonina e a gente conseguir dormir de forma efetiva. Então, sinais indiretos de que seu cortisol não está bem regulado, e isso tem uma importância vital para o processo de emagrecimento, a gente precisa de uma noite de sono bem dormida e acordar com disposição. Se você acorda cansado, nossa, eu pergunto a minhas pacientes, você acorda com a sensação de que precisava dormir mais ou acorda disposta para tocar seu dia? Levanta aí a mão, me conta aí, vocês acordam dispostos ou acordam exaustos, achando que precisava dormir mais umas 3 horas? Porque não é só quantidade de horas dormido, é sim intervalo e aprofundamento do sono para que você possa produzir, inclusive, o cortisol durante a madrugada. Me conta aí, vocês acordam com que percepção? Que vocês acordam muito bem ou que vocês acordam cansados, precisando dormir mais? Com essa percepção, às vezes você não tem condição, mas acorda precisando, com a sensação de precisar dormir mais. Muita gente coloca, né? Cansada, exausta. Disposta, Vanessinha modulada, gravidinha maravilhosa. Gestação e alinhou. Isso é uma coisa importante, porque acorda 4h30, perfeito, 4h30 da manhã já passou o horário de produção de cortisol, né? De produção, o cortisol é produzido na madrugada, entre meia-noite até 4 da manhã. Então, depois desse horário está tudo tranquilo para produzir. Então, isso é muito importante, porque todos esses hormônios, eles precisam estar equilibrados, senão você não consegue emagrecer. Então, por isso a gente comentar sobre isso no processo de emagrecimento. Se você não tem níveis hormonais adequados na hora correta, você perturba o seu sistema neuroendócrino e você produz hormônios errados na hora errada. E isso causa totalmente desequilíbrios hormonais, compulsões alimentares e, às vezes,
você fica dizendo assim, ah, mas você não engorda ou você não emagrece porque você só come muito. Gente, às vezes a compulsão alimentar, eu fiz um post esses dias, dizendo, compulsão alimentar não é brincadeira. Às vezes é um distúrbio hormonal, não é que a pessoa não queira, mas os hormônios estão lá, vai comer, vai comer, vai comer porque eu estou precisando. Então, a gente precisa, antes de programar, e Ed faz isso muito bem, a gente sempre faz isso, quando a gente discute muitos casos de emagrecimento, que Ed é um grande especialista em emagrecimento. Então, às vezes eu tenho dúvida, ligo para ela, tiro dúvidas para a gente discutir alguns casos. Se você não corrige as situações que estão gerando o adoecimento ou as alterações hormonais que estão fazendo o paciente engordar, não adianta você fazer uso de medicações sacetogênicas inibidoras de apetite, seja pela via oral, pela via injetável, não adianta. Então a gente precisa preparar e equilibrar o organismo para que quando você estiver tudo normal, você possa entrar num processo de emagrecimento e aí sim, esse processo de emagrecimento, ele ser capaz de trazer os resultados que você almeja. Isso é muito importante, porque às vezes assim, ó, a paciente de emagrecimento, ele chega desesperado por emagrecer, ele quer perder os 50 quilos que ele está acima do peso hoje. Ele levou 25 anos para engordar 50 quilos, mas quando ele chega no consultório, ele vem com expectativa tão grande, e eu entendo que isso é normal, mas ele chega querendo perder esse peso inteiro hoje. E infelizmente não é assim que funciona, porque você está com um desequilíbrio hormonal imenso. Eu brinco assim, imagina que seu metabolismo está aqui, o normal é aqui, e a gente precisa normalizar daqui para cá, para depois começar a atingir. Então, às vezes, eu peço ao meu paciente uns 3 meses para começar o processo de emagrecimento. Igual me dá 3 meses para eu ajustar a casa. Daqui a 3 meses a gente vai começar a ver uns resultados mais importantes. Claro que nesse processo inicial você já vai perder. Isso faz parte. Quando você desinflama, a gente sabe que a inflamação é um mecanismo gatilho terrível para a obesidade e o sobrepeso. Quando a gente desinflama o paciente, ele já começa a perder peso. Então, é muito importante, e peço a vocês que estão aqui nos assistindo, tenham paciência com os médicos que trabalham com vocês no emagrecimento. E, às vezes, não se culpem também, porque, às vezes, vocês acham que não está dando certo. Eu já fiz 2 semanas e não emagreci nada. Calma, minha querida, seu metabolismo está bagunçado. Talvez a gente passe mais tempo, 2, 3, 4 meses, corrigindo os fatores desencadeantes do desequilíbrio hormonal, para depois a gente entrar num planejamento efetivo. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter essa paciência. Tem que entender que hormônios, eles não funcionam assim, ó. Não tem como. Infelizmente, eu adoraria que o hormônio fosse igual um preenchedor, que já sai esticado e botocado. Não é. Então, a gente precisa dar as condições e, às vezes, dependendo do grau de inflamação, isso pode ser mais lento ou menos lento. Mas é importante que vocês tenham paciência com os profissionais que estão prestando esse serviço e tenham paciência com vocês mesmos. Entendam que não vai acontecer. Você não vai dormir e acordar magra. Não vai acontecer. Com certeza. André, eu vejo muita gente, às vezes, no processo, né, dentro do EB, do processo que a gente faz de emagrecimento, às vezes perde 10 quilos em 2 meses, achando muito pouco, né? 10 quilos em 2 meses, as pessoas, não, doutora, mas eu quero mais, eu quero mais. Então, entender esse processo, primeiro a gente precisa desinflamar esse corpo, né, corrigir todas essas fases de desintoxicação hepática, né? Precisa corrigir esse metabolismo, melhorar todo esse processo de limpeza do corpo, limpar receptor. Muita gente colocou aqui, André, enquanto você estava falando, eu preciso de melatonina, eu preciso do hormônio, eu preciso de tudo. E no início, não, às vezes nem é importante iniciar com hormônio primeiro, a gente precisa melhorar o processo de desintoxicação, melhorar esse processo de metabolismo hepático, desinflamar, fazer uma dieta anti-inflamatória com o nutricionista e depois a gente utilizar algum hormônio, alguma medicação. Muita gente já chega utilizando, né? Às vezes já compra melatonina, às vezes usando dose altíssima de 10 miligramas. Não, doutor, isso não tá, eu não tô dormindo com ela. E chega muito inflamado. Então, a gente precisa desse tempo para melhorar esse processo metabólico para ir emagrecendo. Óbvio que vai emagrecendo aos poucos, né? Mas de forma intensa, né? 15 quilos, não, nesse mês eu não perdi 15 quilos, meu Deus. Tá muito comum. E esse processo de olha emagrecimento... Olha a Kátia aqui, André. Kátia, minha linda. Aqui. Nossa, que honra! Minha amiga, que honra você por aqui, viu? Você sabe que é uma coisa que é extremamente importante. Até me desconcentrei o que é que eu ia falar. Porque Kátia aqui eu já... Eu fiquei aqui. Ela não sei mais nem o que é que eu ia falar. Não sei mais nem o que é que eu ia falar.
Não, era que é o seguinte, quando você você está dentro de um planejamento de emagrecimento, a gente precisa ter e deve fazer parte de um planejamento mesmo. Por quê? O que acontece é que se você tem uma perda de peso muito acentuada, o seu organismo não leva tempo para entender o que é que está acontecendo. Eu fico dizendo que é o seguinte, o processo de emagrecimento ele é muito semelhante ao processo que a gente tem de maturação do eixo hormonal. Não tem como a gente conseguir uma maturação do eixo hormonal do dia para a noite. Por exemplo, imagina que para que uma menina desenvolva, ela começa a crescer progressivamente, daqui a pouco as mamas começam a se desenvolver, daqui a pouco ela tem um estirão puberal, daqui a pouco ela começa a aumentar pelo. Então, existe um processo de emagrecimento, ou um processo de equilíbrio hormonal. A mesma coisa acontece para o emagrecimento. A gente precisa dar as condições para que a gente fica brincando terreno biológico, mas para as condições do nosso metabolismo funcionar, para que sim a gente possa entrar nesse processo e ele seja mais efetivo e eficaz. Se você imagina, você está 30 quilos acima do seu peso e você perde 25 quilos, quase 90% desse peso que você estava a mais em um mês, eu preciso lembrar uma coisa para vocês que é extremamente importante. O adipócito, que é a célula de gordura, ele tem uma memória de 18 meses. Então, assim, para você saber se você perdeu peso, eu só quero saber isso daqui a 18 meses para frente. Eu vou olhar para trás e vou dizer, consolidou. Por quê? Às vezes as pessoas estão muito ligadas a número na balança e não a composição corporal. Então, obviamente, que uma pessoa que está com 20, 30 quilos a mais, essa pessoa está inflamada. O excesso de inflamação acumula água no corpo. Então, se você tomar um diurético, você vai diminuindo a balança 5 quilos, que vão ser 5 litros de água que estava a mais. E isso não é nada saudável. Então, tem várias pessoas que, para equilibrar o que estão olhando na balança, diz, eu agora não vou comer nada, eu vou fazer diurético, e eu agora vou fazer... Então, assim, essas dietas loucas, isso não faz parte de um processo de emagrecimento saudável, que é o que a gente mais quer, porque qualquer pessoa que fizer uma restrição alimentar de 300 a 500 calorias vai emagrecer. Mas talvez isso não seja a forma mais saudável para todas as pessoas. Então, assim, o processo de emagrecimento ele precisa ser muito bem individualizado, porque são demandas diferentes, são necessidades psicológicas diferentes. Então, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo pronta para o emagrecimento de todas as pessoas. Então, a gente precisa sim de uma individualização, de padronização. Por exemplo, existem pessoas que estão extremamente inflamadas e com o intestino sem funcionar bem, que se você fizer para essa pessoa uma estratégia de emagrecimento com comprimidos via oral, a resposta vai ser zero. Eu fico brincando que você vai fazer xixi, cocô caro. Existem várias pessoas que a gente precisa de um tratamento com injetáveis endovenosos, porque você, na via endovenosa, garante uma disponibilidade de 100% na corrente sanguínea de um ativo. E você passa direto sem passar pela metabolização do fígado e pela absorção intestinal. Então, às vezes, isso pode ser uma estratégia extremamente interessante. Também não é para todo mundo. Então, por isso que eu digo que toda estratégia de emagrecimento ela precisa ser muito bem personalizada e individualizada. Senão você incorre no erro de fazer uma coisa pronta e não existem receitas prontas para a saúde. Eu sempre digo, eu fico assim, as pessoas entram lá no meu Instagram, o que é melhor para isso e para aquilo? Não sei, porque infelizmente eu não sei qual é o seu caso, eu preciso personalizar, a gente pratica medicina de personalização. O que é melhor para você nesse seu momento da sua vida? É primeiro corrigir isso, é primeiro isso, aquilo. Então, assim, coisas que eu faço em todo o processo de saúde e doença. Número 1, melhorar sono. É a primeira pergunta da minha anamnese médica. O pessoal acha que eu sou louco. Como é que um ginecologista quer saber como é que eu estou dormindo? Minha querida, se você soubesse a importância do seu sono, você queria que todo médico te perguntasse como é o sono do seu paciente. E isso eu recomendo para quem é médico, cuidar do sono dos seus pacientes. É uma coisa que custa praticamente nada, a não ser um esforço muito grande para dormir bem e que resolve assim uns 80% dos seus problemas de saúde. Privação de sono está ligado Não, com André, uma quantidade imensa de doenças.
tem muita gente que fala assim, não tá emagrecendo, e eu vou perguntando tudo, eu sempre pergunto muito do sono. A pessoa fala, não, doutor, eu ainda não consigo dormir cedo, eu ainda tô dormindo 1, 2 da manhã e quer ter um resultado bom. Ela fala assim, a única coisa que eu não estou fazendo, eu falo, minha filha, é uma das principais coisas que você não tá conseguindo fazer ainda, né? No sono a gente tem produção de vários hormônios, esses hormônios acontecem a produção em picos, e se você não dorme ou acorda muito à noite, eu sempre pergunto se esse paciente está acordando muito à noite, porque ele vai perder esse pico da produção hormonal e ele não vai ter essa produção hormonal. Então, o GH, testosterona, hormônios super importantes, são produzidos à noite e esse paciente não dorme bem. Então, todo o processo de emagrecimento, ganho de massa, é preciso ter uma noite de sono de qualidade. E o ideal é que durma no máximo até 11, 11h30, no máximo. O povo tá dormindo muito depois 10 e de meia-noite. meia, 10h30, 10 e meia. Ou seja, não assistam Big Brother, fiquem na internet procurando outro dia saber quem saiu do paredão e tá bom demais. Com certeza. Porque esse padrão de sono tardio, né, é muito complicado, porque você interfere em todo o processo de restauro e recuperação do organismo. Então, o nosso corpo, eu comentei isso na live que fiz essa semana, o nosso corpo ele está ligado à cronobiologia. Nós precisamos funcionar conforme a luz do sol. Então, se você acorda, você deve acordar espontaneamente com os raios solares tocando na sua pálpebra, estimulando a sua retina, a aumentar a produção de cortisol e parar a produção de melatonina. Então, é fundamental. Você não deve acordar com o som de um despertador, isso é péssimo. Acorde com os raios de sol naturais, estimulando do jeito que é fisiológico. E aí, à medida que a noite vai se pondo, você não fica igual eu estou aqui, ó, com esses ring lights à noite, com essa luz azul de celular. Isso é péssimo. Não, e eu saio dessas lives num pico de cortisol, porque eu me dou tanto aqui, que eu saio que virada. Eu passo umas 2 horas para conseguir dormir. As mentorias, né, André? Que a gente faz com os médicos, né? A gente termina as mentorias dos médicos. 11 horas da noite. André, tem vários mentores nossos eu tô aqui, vendo, nossos mentorando, lindo, tô vendo aqui. Gisele, tudo aqui, Serginho. A gente termina no pico, assim, né? A gente não consegue dormir de pensar. Eu digo, Gaete, você não bota essas mentorias, tá? Você tá acabando com a minha produção de melatonina. Ai, doido. Né? Mas isso é uma coisa que é extremamente importante, porque a gente precisa, sim, né, ter nossos hormônios equilibrados. Eu acho que quanto mais eu estudo hormônios, eu me dedico... Falta, Van! Verdade, Vanzinha. Quanto mais eu me dedico a estudar hormônios, mais eu quero estudar mais, porque é impressionante. Quando você começa a ver as inter-relações entre uma coisa e outra, o nosso corpo ele é uma catraca perfeita, umas engrenagens que elas se continuam uma com a outra. Então, se você para ali uma produção de um hormônio no momento errado, você complica seu dia seguinte. Então, só para vocês terem uma ideia, não é exatamente assim, mas se você tem menos de 35 anos, quem é daqui que está nos assistindo que tem menos de 35 anos? Por favor, levanta a mãozinha aí. Quem é do meu time, menos de 35? Faço 35 já já, dia né? 2 de maio. Eu também, eu faço 35 já já, mas tudo bem. Mas eu ainda tenho menos de 35. Estamos ainda no time. Então, só para vocês terem a ideia, as pessoas que têm menos de 35 anos, para cada noite mal dormida, você requer pelo menos mais 48 horas para normalizar a sua produção hormonal. E para a grande maioria, pelo visto, que está aqui nos assistindo, que tem mais de 35, para cada noite mal dormida, são 72 horas para você equilibrar. O que é que eu quero lhe dizer? É que se você dorme 3 noites ruins por semana, você tem uma produção hormonal péssima. E isso está ligado a um risco aumentado para doenças. Então veja como isso é importante para a nossa saúde. Minha querida, você que está de Portugal, deixe para assistir isso amanhã, vá dormir 1h30 da manhã, minha querida. Não faça isso não com você. Meu Deus. Vá-se embora. Vá-se embora. Vai emagrecer dormindo, né? Então, isso é extremamente importante. E para as pessoas que apresentam, e aí estou vendo que tem várias mulheres aqui, para as mulheres que apresentam mais de 40 anos, já existe uma inflexão da produção hormonal absurda depois dos 40 anos. Doutora Vânia Freire, minha querida. Então, existe uma produção, uma inflexão da produção hormonal depois dos 40 anos na mulher. Então, e é exatamente isso que as mulheres sentem uma diferença muito grande. Massinha, nossa, que linda. Então, existem várias situações que a mulher diz assim,
realmente, depois dos 40, o negócio é assim, eu tô morta, eu tô cansada, eu tô exausta, eu não tenho mais aquela condição. Eu vou para uma festa, eu passo uma semana morta, entendeu por quê? Porque uma semana você perde 3 dias. Se você vai para uma festa, são 3 dias para frente que seu metabolismo fica lento, que você está cansado, que você está exausto, que você não consegue ter uma produção adequada de hormônios. E aí você liga para o nosso consultório e diz, eu quero emagrecer. Eu digo, tá, então vamos dormir. Precisa dormir, minha querida. Se você não dormir, e não, são duas coisas, ó, todo o processo de emagrecimento, não sei como é que você faz, Ed, mas eu sempre foco em duas coisas nas primeiras consultas. Quer emagrecer, precisa corrigir seu intestino e melhorar seu sono. Se a gente não conseguir ajustar sono e intestino, a gente não consegue começar o processo de emagrecimento. Então, assim, muito frequentemente, eu inicio o tratamento de emagrecimento com a detoxificação hepática intestinal, acho que você faz, né? A gente faz muito isso, né, Ed? Faz às vezes 1 ou 2 sessões disso para que você possa permitir com que esse excesso de toxinas do nosso organismo faça com que as nossas enzimas que trabalham a favor do nosso metabolismo possam funcionar. Então, isso é extremamente importante. Se você não tem as suas enzimas funcionando de forma adequada, você não consegue fazer suas reações químicas de forma adequada. Então, é importantíssimo que a gente tenha um fígado saudável. Então, quando vocês fazem aqueles exames de ultrassom de abdômen e vem lá no diagnóstico embaixo, esteatose hepática, que é a tradução para gordura no fígado, você pode entender que o funcionamento do seu metabolismo está lentificado. O seu fígado não está com enzimas funcionando de forma adequada para metabolizar essas toxinas do dia a dia e fazer com que seu corpo funcione bem. Então, é muito difícil que você possa começar um processo de emagrecimento sem adequar e sem tratar primeiro a esteatose hepática. Então, entende por que é que tudo isso requer que a gente tenha um planejamento estratégico? Todo processo de emagrecimento requer um planejamento. Vamos começar por ali, vamos começar por aqui, vamos começar. Então, para cada pessoa, isso precisa ser individualizado e personalizado, porque senão a gente não consegue ter esse resultado adequado. Então, é muito, muito importante. Não usem, por exemplo, minha amiga está fazendo uma dieta, está usando tal remédio. Não façam isso. Não tratem obesidade e sobrepeso de orelhada, como a gente brinca aqui no Nordeste, né? Que você está ouvindo aqui o que é que o outro está fazendo e vou reproduzir, porque talvez não seja a melhor estratégia para você. Então, a gente precisa realmente adequar isso tudo. Te fala um pouquinho que eu já estou quase sem voz. Eu tô tentando. E eu não paro de falar, né? Você sabe que eu não paro de falar. Eu disse, eu preciso fazer uma live só comigo, porque eu não deixo ninguém falar. Eu já estou acostumado contigo, irmão. Já. Gente, mas aproveitando, né, a questão que o André falou sobre esteatose hepática, é muito comum, né, o paciente obeso chegar com esteatose hepática e muitas vezes não entender da esteatose hepática porque acha que é leve. Mesmo sendo leve, já tem aproximadamente uns 30% do fígado comprometido. E essa esteatose hepática tem a ver com resistência à insulina, tá? E outra coisa muito importante, falando também de hormônios, a gente tem que lembrar dos hormônios tireoidianos, que são super importantes no emagrecimento. Então, a gente tem o T4 e o T3, basicamente, de forma simples. O T4 não é um hormônio ativo, ele precisa se transformar em T3, que é o hormônio ativo. E essa transformação, ela vai acontecer no fígado, tá? Então, no fígado e no rim, ele vai transformar basicamente T4 em T3. Então, a gente precisa estar com o fígado muito bem para poder haver essa conversão. T3 é o hormônio lipolítico que vai ajudar nessa queima de gordura, é o hormônio que mais age nas células, melhorando a taxa metabólica basal. Então, por isso que a gente foca muito em melhorar. Meus pacientes sabem, né? Os do André também, a gente trabalha muito de forma parecida. A gente mostra aquela fotinha, né, André? De fase 1 e fase 2 hepática. Deixa eu ver se tem no meu livro aqui. O que entra no fígado, o nosso fígado tem a função de transformar tudo que é tóxico e não tóxico, tá? Então, a gente precisa ter fase 1 e fase 2 para melhorar esse suporte hepático, para melhorar essa resistência à insulina. Então, não adianta querer emagrecer sem desinflamar, tá? Então, a gente desinflama primeiro esse paciente e ele vai emagrecendo aos poucos. Aos poucos, ele vai emagrecendo.
melhorando essa resistência à insulina. Então, outros hormônios que são importantes também no emagrecimento, né? Insulina, hormônio tiroidiano. Ontem a gente fez uma live belíssima sobre hormônio tiroidiano, também está salva no meu perfil, né? Cortisol, que o André falou muito. Então, o cortisol, quanto mais alto o cortisol, maior essa liberação dessa insulina e maior acúmulo de gordura abdominal. Então, você que tem esse perfil maior de acumular normalmente gordura no braço, gordura no tronco, né? São pacientes que têm mais alteração de cortisol, insulina. Então, são pacientes que precisam cuidar mais ainda do sono, de uma alimentação mais limpa, com mais baixo carboidrato simples, que estimulam menos insulina. Tem que dormir cedo, né? A gente hoje, com essa vida moderna, tá ficando cada vez mais difícil, né, André? A gente dormir cedo. Mas a gente tem que tentar dormir. Oh, meu Deus! O mais cedo possível, tá? Evitar ficar comendo, ficar beliscando o tempo inteiro, porque isso fica aumentando essa insulina, que vai aumentar também essa gordura abdominal, né? Tem outros hormônios também importantes no emagrecimento, estradiol, progesterona, testosterona, GH, tem vários hormônios. Dentro deles, o mais importante é o equilíbrio, né, metabólico de todos eles. Não existe um mais importante no emagrecimento, né? Existe leptina também, que é outro hormônio muito importante. Acabar de falar, era da leptina, né, que é um dos hormônios que controla essa questão da saciedade, tá? Então, assim, não basta ter muita leptina, é igual a insulina. Se eu tenho muita leptina, eu tenho uma resistência a esse hormônio, então eu acabo também tendo uma saciedade reduzida. E se eu tenho pouca leptina, também eu vou ter uma saciedade reduzida. Então, tem vários hormônios implicados nessa questão do emagrecimento, né? É por isso que menopausa também fica mais difícil, né, André? O André trabalha muito com menopausa, trabalha muito com esses implantes hormonais. E por que, André? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de estradiol, progesterona, testo, né? Por que na menopausa essa produção de hormônio cai e fica com maior dificuldade do emagrecimento? Isso é bem interessante. Comentei isso recentemente também. Fiz uma live com Kátia sobre menopausa também. Kátia, não sei se ainda está por aqui, mas Kátia já está na live dela. Então, a gente, nessa parte de emagrecimento e da menopausa, a menopausa por si só, ou seja, o fato da mulher ter passado dos seus 48, 49 anos, que é a idade média da menopausa da mulher brasileira, isso por si só já leva, como eu falei, uma inflexão da produção dos hormônios do ovário. O principal hormônio do ovário feminino é o estradiol. Então, é um dos estrogênios mais potentes do corpo da mulher. O que é que acontece? Olha como o nosso corpo é inteligente e vocês vão voltar para o que eu comentei no começo da live. O estradiol, quando ele começa a cair, o que acontece no corpo é o seguinte: tem pouco hormônio. A percepção do corpo se tem pouco hormônio, estamos numa situação de estresse metabólico. Então, todo estresse metabólico, o corpo diz o seguinte: preciso estocar energia. Qual é a forma que o corpo tem de estocar energia? Aumentando a produção de insulina. Então, isso já é uma grande situação. E ainda para piorar, quando você tem um aumento da produção de insulina, a insulina em excesso vai no fígado e diminui, sabe quem? O carrinho de transporte. Diminui esse HBG. Então, você tem um estradiol baixo e você ainda tem o carrinho que faz o transporte sem funcionar de forma adequada. Então, olha que situação complicada. E isso é um ciclo que se retroalimenta. Baixei meu estradiol, a percepção de que o estradiol está baixo, o carrinho está baixíssimo também, a insulina aumenta mais ainda e retroalimenta. A insulina mais alta, diminui mais o carrinho, transporta menos, estradiol cai, você vai tendo esse acúmulo. Isso é um dos motivos pelo qual a mulher, depois da menopausa, tem a tendência de ganhar 10 quilos nos primeiros 5 anos. Isso é muito para essa fase da vida. Por quê? O metabolismo, a taxa metabólica basal da mulher na menopausa, ela tende a cair de 300 a 500 quilocalorias. É muita coisa. Você acumula 500 calorias a mais no seu metabolismo por dia. É muita coisa. Então, a reposição hormonal, ela faz uma diferença na vida da mulher absurda. Não tem como emagrecer sem ter hormônios equilibrados. E a menopausa é uma situação de distúrbio hormonal absurda. Você tem queda de produção de estradiol, queda de produção de testosterona. Então, os hormônios que atuam a favor do emagrecimento caem, os hormônios contrarreguladores que estimulam a obesidade aumentam. Então, você aumenta a insulina, você aumenta a grelina, você diminui a leptina.
Ed falou desses dois hormônios, quem não está muito habituado a isso, a grelina, ele é um hormônio que é produzido pelo estômago em resposta à presença desse estômago estar cheio de comida ou com pouca comida. Se você está com o estômago vazio, o comando é preciso comer, secreto grelina que causa a necessidade por comida. Comecei a comer, o estômago está cheio, ele libera o outro hormônio que chama leptina. Leptina é para você parar de comer. Isso eu digo para meus alunos, é um mnemônico hoje. Leptina, você pare de comer, por favor, que eu já estou esgotado. Então, isso é extremamente importante, porque se esses hormônios não estão funcionando bem, você fica com a saciedade muito tardia e com a compulsão alimentar. Então, você come com os olhos, você está querendo comer o tempo inteiro, você já está saciado, mas a leptina não chegou no cérebro para dizer, ei, tá bom, você já comeu demais. Então, quando você tem uma resistência à ação da leptina, a gente tende a comer 30% a mais do que o que realmente estava com fome. Então, é por isso que isso é uma coisa importante. Quando você está dentro de um processo de emagrecimento, é importante que você pese seus alimentos para que você tenha um limite, que aquele limite foi calculado para as suas necessidades metabólicas. Porque como você tem esse desequilíbrio da regulação de leptina e de grelina, você pode ter uma percepção tardia. Então, você fica com fome sem estar. Então, a percepção é, eu preciso comer mais, porque o estômago não se dilatou o suficiente para mandar o comando que você já está saciada. Então, e aí eu já puxo um gatilho para uma coisa que também é muito importante, que é o mindful eating, né? É a consciência plena durante a comida. A gente tende a comer assim, ó. Você está aqui e diz, eita, meu Deus, só comer aqui. Como é, menina? Assim, não. Não. Então, você não deixa nem a percepção cerebral do seu organismo entender que você está sentado para comer, porque ele entende que você está fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Então, se você come, e sabe como é que você faz um mindful eating simples? Tentando identificar, por exemplo, quais são os componentes de um molho. Porque você tem que estar prestando muita atenção. Então, você prova, eu pego um molho de salada, eu digo, deixa eu ver, parmesão, sal, limão. Então, se você consegue identificar e fazer uma percepção disso, você está dando atenção plena ao que você está comendo. Entenda se você está comendo alguma coisa, se está comendo uma carne, se isso é sólido. Então, fica fazendo isso enquanto você está comendo. Preste atenção no seu prato. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu recomendo muito às mães de criança. Hoje em dia a gente está pegando nossos filhos e colocando eles para assistir aqui, ó. Assistir uma tela de computador e aí você fica assim, empurrando, a pessoa nem olha. Mamãe. É aqui, ó. E você deixa a criança também tem grelina e leptina. Então, se você não está dando atenção plena ao que você está fazendo, você vai dando comida a mais e a criança não está, porque o foco cerebral dele está para o desenho animado, para a telinha de computador, e você aqui empurrando comida. Então, não chega a percepção. E aí você vai criando uma criancinha, ligando aqui os gatilhos para que essa criança ela vire obesa lá na vida adulta. Então, pode esperar que se a obesidade está aumentando de forma vertiginosa, essa geração dos nossos filhos atuais vai ser muito pior, porque essas crianças já estão dentro de uma alimentação totalmente cheia de alimentos embutidos, enlatados, industrializados, onde a gente não tem mais esse tempo, ninguém para sentar uma mesa, pôr uma mesa bem posta e ficar a família toda comendo, a criança comendo na mesa com os pais. Não, joga na televisão para ver se come qualquer coisa e deixa essa criança engolir. Então, assim, a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque a gente está falando de obesidade, mas a gente tem que cuidar lá na infância, porque os genes da obesidade, eles podem ser ligados na infância. Então, é a criancinha que tinha tudo para ser magrinha, mas ela tem um dos pais que era obeso, ela tem o gene da obesidade. E aí você, deflagra esse gene, porque pelo estilo de vida que você fez para essa criança, pela falta de cuidado e de atenção que você teve. Então, coisas simples para emagrecimento que a gente comentou. Atenção plena à alimentação, entenda o que você está comendo, separe um tempo para comer. A hora de almoço é a hora de almoço. Então, você tem 20 minutos, separe 20 minutos para comer, deixe seu telefone no quarto. Eu não faço isso grande parte das vezes, e é um erro. Eu estou aqui fazendo uma meia-culpa. Então, minha esposa que está aqui assistindo, já ela coloca, mentira, que ela fica resolvendo coisa. Às vezes eu no almoço fico respondendo stories para vocês, né? No meu Instagram, minha caixinha de perguntas, eu pego o horário de almoço para ficar nisso. Então, coisas que a gente faz,
Deixa a primeira coisa, deixe logo que você já planejou comer. Não repete. Repetir é gula. Não repete. Tá uma delícia, tá ótimo. Faça igual o francês. Deixe isso para outra experiência gastronômica. Saia da mesa com fome. Isso é maravilhoso. Então, fazendo uma meia-culpa, mas imaginando o cenário ideal que eu recomendo que vocês façam, que eu estou buscando fazer, vou fazer sim, já estou em Estamos comprometimento com minha buscando. saúde. Atenção plena à saúde, controle do sono, controle do intestino, alimentos limpos, sem muito agrotóxico, sem muito embutido, sem muito industrializado. E outra coisa importantíssima, não tomem líquido durante a refeição. Vocês dilatam o seu estômago e têm uma percepção de que só consegue comer mais. Então, líquido pelo menos 30 minutos a 1 hora depois das refeições. Com certeza. André, tem muita gente falando aqui sobre questão de reposição hormonal, né? Reposição hormonal, bioidêntica, não bioidêntica, sintética, tem muita dúvida com relação a isso, né? André, mostra aí teu livro, tu tá mostrando aí o livro, o povo Eu tá vou perguntando deixar, onde é é que verdade. compra. Mostra Esse aí. livro, esse livro maravilhoso é meu livro Deixa Desmistificando eu a desativar aqui os Ginecologia. comentários. Espera aí, eu desativei os comentários para ver melhor. Pronto, mostra. Essa pessoa linda e maravilhosa aqui com Photoshop sou eu. É essa mesma coisa horrorosa que está aqui, mas o Photoshop é vida. Então, esse livro aqui é um livro que eu escrevi para você, paciente, para você, mulher que quer se conhecer mais. Eu vou começar, eu decidi que eu vou fazer uma série de lives sobre os temas desse livro. São 10 temas maravilhosos. Eu vou Excelente. pegar uma semana e vou fazer uma maratona de lives. Aí vocês me acompanhem, viu? Fazer uma maratona de lives sobre isso aqui, mostrando os temas mais comuns em saúde da mulher. Esse livro está disponível na Amazon e nas livrarias de leitura. Depois, quando terminar essa live, eu vou colocar uma rasta para cima lá no meu stories para vocês darem uma olhadinha. Para a gente não perder tempo com isso, que não é o foco, mas é um livro bem lindo, fala sobre as principais patologias em saúde da mulher, ovário policístico, endometriose, menopausa, estética íntima, TPM, enfim, e todos esses conceitos que a gente começa e fala durante essas lives estão abordados lá. Também é uma leitura super simples, vocês leem em 2, 3 dias, é uma leitura maravilhosa, recomendo para vocês lerem e darem de presente para todas as amigas. Com certeza. Aqui o povo está falando muito sobre essa reposição, né? Muita gente falando sobre essa questão da reposição de 5 anos, tem que parar, não tem que parar, né? Na verdade, não tem. É porque a Não tem reposição que a gente mais. faz, né? É diferente, né, André? Uma reposição que é igual ao do nosso corpo. E Então, mesmo a mesma a sintética, outra. viu, Ed? Isso mudou. Em 2018, a terapia hormonal sintética já perdeu a janela para encerrar. Então, você começa e pode permanecer usando o resto da sua vida, desde que os benefícios continuem superando os riscos. Então, a paciente que está fazendo terapia hormonal, ela precisa ser reavaliada uma vez por ano, entender se os benefícios continuam superando os riscos. Em relação a tipo de hormônio, daria uma live bem grande e eu comentei sobre isso na live com Leda, tá lá no perfil dela, Leda Nagla Oficial, e eu vou puxar para o meu canal do YouTube. Quem não segue aqui, canal do Dr. André Vinícius no YouTube. Todas essas lives eu subo lá também na íntegra, que tem várias lives do ano passado maravilhosas também para vocês assistirem. Então, a terapia de reposição hormonal ela é fundamental para que a mulher possa ter saúde durante essa fase difícil da vida dela, que é a menopausa. E a gente precisa sim e pode sim ser feita a partir dali para o resto da vida, desde que a paciente continue tendo as condições. O que a gente está falando é que a gente tem várias formas de fazer reposição hormonal. Você tem a reposição hormonal com os hormônios tomados, primeiro por várias vias. Você tem a via oral, que é a via não tão indicada, ela está associada a uma série de efeitos colaterais para a mulher, sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o intestino, mexe um pouquinho com isso. A via transdérmica dos hormônios em gel, hormônios na forma de implante, que é a minha preferência, é o que eu mais utilizo. Implantes hormonais, eles têm um efeito maravilhoso, porque eles mantêm níveis terapêuticos constantes, e isso é muito interessante. Eles mantêm um basal constante, e sempre que você tem um aumento da frequência cardíaca, ele libera mais. Então, ele mimetiza o ovário da mulher, de forma fisiológica. Então, é extremamente importante, é uma via que eu gosto muito, mas da mesma forma tem que ser individualizada. A via de administração, isso deve ser uma conversa muito ampla entre o médico e o paciente, onde através de uma avaliação da anamnese, do seu exame físico e dos seus exames laboratoriais, é personalizado o que é melhor para você, qual a melhor dose, qual a melhor via. Idealmente, a gente tenta optar por utilizar hormônios que tenham a estrutura molecular semelhante ao do seu próprio ovário, ou seja, uma chave perfeita para se ligar com a fechadura, que são as fechaduras do seu corpo.
Então a gente precisa desse encaixe perfeito. Não usa hormônio que é assim para tentar entrar aqui, porque essa entrada ela não é muito interessante. Então a gente deve optar por hormônios que apresentam estrutura molecular semelhante ao do seu hormônio original. Esse é o nosso grande objetivo e a nossa grande recomendação. Mas, claro, se não tiver disponível para você por N razões, é preferível que você faça utilização de hormônio sintético do que não usar nada na menopausa. Para vocês verem o quão difícil é a mulher funcionar sem hormônios. Então, de qualquer forma, procure um bom profissional, importantíssimo procurar profissionais que entendam de reposição hormonal e, como eu comentei na live, não vai dar tempo, a gente tem mais aí 5 minutos para conversar, mas entenda que quando você faz reposição hormonal, o fígado precisa estar funcionando muito bem, porque esse hormônio vai passar pelo fígado e precisar ser detoxificado, e o intestino precisa estar funcionando bem, porque existem bactérias no intestino que ou eliminam o hormônio ou reciclam esses hormônios para a circulação. Então, ter uma flora intestinal adequada, ter um fígado funcionando bem, ter uma alimentação limpa é fundamental. Não é só tomar o comprimido, passar o gel ou colocar o implante. A gente precisa de todo um contexto de orientação. Por isso que a gente suplementa muito, né, Seth? Com certeza, o hormônio ele entra como a cereja do bolo, né, André? Muita gente procura pelo hormônio e a gente fala assim, ó, o ideal é que a gente faça primeiro uma melhora do seu fígado, do seu intestino, do seu sono. Ah, não, doutora, mas eu quero logo o hormônio, porque a pessoa já chega querendo hormônio. E muitas vezes, se você começa a usar esse hormônio, pode piorar a sua clínica, nem vai ajudar. Às vezes você precisa usar uma dose muito maior e ela não vai ter efeito, você vai ficar só com efeito colateral. Porque você não limpou esse terreno antes, não desintoxicou antes, não melhorou flora intestinal, não dormiu bem, né? Atividade física. Então, para usar o hormônio, ela precisa merecer usar, né? Não é todo mundo que chega, eu quero usar. Né? Você precisa se conscientizar que tem que comer bem, tem que dormir bem, atividade física. É fácil? Não, não é. Mas não pensa que o hormônio vai entrar, eu tô fazendo tudo errado e vou usar o hormônio e vai dar tudo certo. Não. Ele vai resolver o problema, né? Não é isso. Diga a todo mundo, vou dizer, em todas as lives eu faço questão de dizer, não adianta querer ser tratada, porque você que precisa se tratar, o pronome é reflexivo, ou você se trata, ou você nunca vai ser tratada. Importante, vocês que estão aqui nos assistindo, entendam, vocês precisam protagonizar a sua saúde. Não tem como você que deixar para o médico e terceirizar a sua saúde. Nós somos promotores de orientações em saúde. Vocês é quem protagonizam o processo de saúde de vocês. Entenda que não adianta inverter essa relação. Não dá. Vocês precisam promover a sua própria saúde. Então, isso é muito importante. É difícil ouvir isso, mas é a verdade. Não tem como. Não terceirize a sua saúde. Com certeza. Vou voltar aqui. Eu acho que tem muitas dúvidas. Gente, tem muitas dúvidas. Mas vocês seguem o André, tá? O Insta do André. Me seguem Meu também. povo que tá aqui, seguete. Porque tem muita dúvida e não dá pra gente tirar todas essas dúvidas aqui. Vão tem todos dormir, que está na hora do cortisol, 10 horas, minha melatonina já está ali me esperando do lado. Eu vou aqui, ó, já vou ali direto para o sono do Morfeu. É verdade. Gente, eu quero agradecer aqui vocês, tá, por estarem aqui presentes na live. Amigo, muito obrigada, né, por aceitar. Tamo junto, minha irmã. Estamos juntos. E é isso, eu quero agradecer vocês essa quarta-feira de feriado. Vamos todo mundo dormir cedo. Olha o livro do André. Olha aí, quem pediu para eu mostrar, vou mostrar de novo. Eu vou colocar esse link lá no meu perfil agora, para vocês olharem. Tu Pessoal, pode passar também o link, amigo, que eu boto no meu, para eles vou passar também. E vamos dormir, ficar todo mundo magro. Esbelto, bonito e belo, e parar de usar esses filtros, porque eu só tô bonito por causa do filtro, querido. A fuça aqui tá cansada essa hora. Tia amiga, boa semana. Fica com Deus. Até amanhã com os nossos mentorados, viu? Até amanhã. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.